O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje nos apresenta esta realidade, isto é, o Senhor virá numa hora que nós não sabemos, num dia que nós não sabemos, numa hora que nós não esperamos. A expressão aqui é: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Isto é, nós não sabemos quando o Senhor virá. Seja por ocasião da nossa morte, o Senhor virá. Quando nós morrermos, nós teremos aquilo que chamamos de juízo particular. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Está escrito que o homem morra uma só vez e logo depois venha o juízo. Então acontece ali um encontro com Cristo e o juízo particular. Mas também nós não sabemos quando se dará a vinda do Senhor, o seu advento final, a sua parousia, a sua manifestação final, em que Ele julgará os vivos e os mortos. Pois bem, então nós precisamos nos preparar a cada dia. Imagine aqui um exército que só se preparasse para a guerra quando a guerra fosse anunciada. Seria um exército incompetente. Um exército, um bom exército, ele está sempre fazendo as manobras, os traquejos, os exercícios de guerra, porque a guerra vai acontecer no momento em que ele não esperar, de modo que quando acontecer, aquele exército está preparado. Pois bem, mutatis mutandis, isso se aplica à nossa alma. Nós sabemos
que nós um dia nos encontraremos com o Senhor, mas não sabemos qual o dia nem a hora. Logo, devemos sempre estar nos preparando. Para então enfatizar este ponto, o Senhor conta uma parábola. Ele compara a nossa relação com Deus com a relação da noiva com o noivo. Diz assim, que o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Essas 10 jovens são uma representação nossa. O noivo é Cristo. 5 delas eram imprevidentes, isto é, eram imprudentes, eram insensatas, eram desleixadas, não eram virtuosas, não eram zelosas. 5 delas levavam a sua fé com a barriga. Não é que elas eram incrédulas. A palavra aqui não diz isso. Elas não eram incrédulas, elas não eram pagãs, entendeu? Elas não eram mundanas, elas só eram desleixadas. Elas só não eram sensatas, prudentes, vigilantes, porque como é que o Senhor termina o evangelho de hoje? Portanto, vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então elas não eram vigilantes, elas eram de qualquer jeito. Já estamos, já um spoiler, já sabemos onde é que isso vai dar, né? O cristão de qualquer jeito, né? O católico desleixado, né? Que vem apenas à missa no domingo, reza meia boca, se confessa de vez em quando e comunga de qualquer jeito. Já sabe onde é que isso vai dar, né? Pois bem, então 5 delas eram assim, mas outras 5 eram previdentes, eram precavidas, eram sensatas, eram prudentes, eram zelosas. Elas levavam a sério o seu relacionamento com Deus e elas tinham óleo de sobra. O óleo aqui significa o amor no nosso coração. O óleo aqui significa aquilo que São Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ele diz que a fé opera na caridade, a fé opera no amor. Pois bem, essas 5 previdentes, elas tinham esta fé cheia de amor, um amor verdadeiro a nosso Senhor. E o amor é zeloso. Quando a gente ama, a gente não faz nada de qualquer jeito. Quando a gente vai dar um presente a alguém que a gente ama, a gente procura pelo menos dar o presente melhor que nos for possível a nós. Quando nós fazemos algo por quem nós amamos, para quem nós amamos, nós tentamos fazer da melhor maneira possível. Por quê? Porque é próprio do amor ser zeloso, ser radical no sentido mais positivo e belo que esta palavra pode ter. É próprio de quem ama. Ele não faz as coisas, de qualquer maneira, mas ele faz com amor, ele faz com arte, ele faz com todo o seu coração. Pois bem, então 5 delas tinham óleo de reserva, e diz que o Senhor demorou, que o Senhor tardou. E é assim, né, meus irmãos? A palavra de Deus até diz, sofre as demoras de Deus. Então, seja na nossa vida aqui, quando às vezes experimentamos uma certa demora de Deus em agir na nossa vida, em tocar numa situação particular pela qual estamos rezando. Então às vezes experimentamos esta demora, seja no sentido final, isto é, a gente vive esperando, a igreja mesmo vive dizendo: vinde Senhor Jesus, Maranatá. Então é uma espera de nosso Senhor, e nós precisamos estar sempre vigilantes, porque como diz a palavra, será salvo quem perseverar até o fim. Não será salvo quem começar bem. Começar bem é fácil,
Começar bem é a coisa mais fácil do mundo. Começar bem no casamento, facílimo, estão apaixonados. Começar bem no seminário, facílimo. Começar bem no sacerdócio, Nossa Senhora, é muito fácil. Começar bem no início da vida cristã. Vocês querem coisa mais fácil de se viver do que a fé para um neoconvertido? Ele é puro zelo, porque ele é pura emoção, é um neoconvertido. Então, começar bem não quer dizer nada. Perseverar no bem é outra história. Então diz aqui a palavra, que será salvo quem perseverar até o fim. Então o Senhor demorou, o Senhor tardou, e todas elas dormiram. Mas no meio da noite gritaram: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. E aí agora nós vamos ver quem é quem na história. 5 estavam preparadas para no meio da noite ir ao encontro do noivo, ir ao encontro de Cristo. 5 outras não estavam preparadas. E aí acontece que as que estão preparadas entram, e as que não estão preparadas, vocês lembram? Vamos lá retomar. Quem são as noivas que não estavam preparadas porque não tinham óleo suficiente? São aquelas que viveram a sua vida, a sua fé de qualquer jeito. São as jovens, as virgens desleixadas, displicentes, não zelosas, imprudentes. E aqui, meus irmãos, nos ensina a cada um de nós que assim acontecerá conosco se esta postura nós tomarmos na nossa vida. Isto é, se começarmos a viver desleixadamente a nossa fé, nós iremos pouco a pouco regredir na nossa vida espiritual. Nós iremos começar a rezar de qualquer jeito, e pouco a pouco abandonaremos a oração. Nós não iremos mais combater os nossos pecados veniais, e depois até isso aplicaremos aos nossos pecados mortais, e neles iremos cair, porque nos tornamos desleixados, nos tornamos displicentes, nós perdemos o zelo, nós perdemos aquela fé que age pelo amor. Então a vaca vai para o brejo pouco a pouco, sem que sequer nós percebamos. Isso aconteceu com as virgens que no início tinham óleo. Diz que eram 10 virgens, só que 5 tinham óleo de sobra, outras 5 não, mas elas tinham. Então elas tinham algum amor, mas o amor se perde. Elas tinham alguma fé, mas a fé se esfria. Elas tinham um relacionamento com o noivo, afinal de contas elas estavam preparadas e esperando pelo noivo, mas isso não é suficiente, não foi suficiente, e elas se perderam no caminho, como muitas almas. E aqui eu me refiro infelizmente, a religiosos, sacerdotes, leigos, isto é, todos nós podemos nos perder no caminho. Começamos bem, tínhamos óleo suficiente, mas de alguma maneira nós fomos sendo destruídos, deformados, e fomos perdendo a nossa semelhança com o nosso Senhor, de modo que quando nós nos deparamos com Ele, Ele não mais nos reconhece. Diz aqui a parábola que disseram: o noivo está chegando. As que estavam preparadas entraram, as 5, as outras 5, quando voltaram, tentaram resolver aquele problema que tinham, tentaram comprar mais óleo. Quando voltaram, bateram na porta: Senhor, abre-nos a porta. E diz aqui que
O noivo, versículo 12, responde para elas: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. O verbo que aqui é utilizado também pode ser traduzido por eu não vos reconheço. Isto é, aquelas 5 ficaram tão diferentes, elas mudaram tanto, que o Senhor não as reconheceu. Percebe aqui, meus irmãos, que isso pode acontecer conosco. A gente começa bem, nós começamos tendo um relacionamento com Deus, começamos lutando contra os nossos pecados, começamos tendo vida de oração, começamos lutando inclusive contra os pecados veniais, mas como fazemos isso sem zelo, de qualquer jeito, nós vamos nos perdendo no caminho e vamos nos tornando uma outra pessoa. Vamos sendo um cristão, um católico muito diferente daquele que um dia fomos, se é que fomos. Imagine aqui, meus irmãos, nós olhamos aqui, vamos aqui aplicar as nações, talvez isso fique mais fácil de ser compreendido. Imagine aqui as nações da Europa. Imagine a França de Santa Teresinha do Menino Jesus, a primogênita dos cristãos, a primeira a se converter. Imagine aquela França católica e hoje no que ela se tornou, quase que uma França ateia. Hoje, mas um dia ela tinha óleo, ela tinha zelo, ela tinha amor, mas não cuidou da sua vida espiritual. Imagine, veja a Espanha de Santa Teresa d'Ávila, um dia com tantos reis católicos, com tantos católicos zelosos, mas porque não foram previdentes, não foram sensatos, não foram zelosos, perderam aquele amor, aquele pouco amor que eles tinham no coração, e se tornou esta Espanha de agora tão anticlerical, tão contra a igreja, tão contra Cristo, tão contra Deus. Veja a Alemanha, crê em Deus Pai, talvez seja a pior de todas. A Alemanha com tantos santos, São Thomas More, São João Fischer, mártires que morreram por fidelidade a Cristo e à igreja. São Simão Stock, que recebeu de Nossa Senhora o escapulário. Isto é, São Bonifácio, de quem eu tive a alegria de ser ordenado no seu dia, 5 de junho. Isto é, tão grandes santos. Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Isto é, tantos santos que por amor a nosso Senhor, quer dizer, desculpe, São Simão Stock era inglês, tá? Eu misturei tudo, peraí. São Simão Stock, São Thomas More e São João Fischer são ingleses. Ok, mas fiquemos aqui em São Bonifácio e Santa Edith Stein, alemães, que com tanto amor a nosso Senhor, e que hoje nós olhamos a Alemanha tão afastada de Deus, tão afastada de Cristo, tão afastada da igreja. Quer dizer, por que isso aconteceu? Porque eles foram imprevidentes, eles não foram sensatos, eles não foram prudentes, eles foram como essas 5 jovens virgens imprevidentes, a respeito das quais o evangelho de hoje nos fala. E agora sim, a Inglaterra, com São Simão Stock, com São Thomas More, com São João Fischer, e em que se tornou a Inglaterra hoje em dia? Algo tão triste naquilo que diz respeito à fé, a Deus, à igreja. Meus irmãos, se nós não zelarmos pela nossa intimidade com Deus, pela nossa vida de fé, pela nossa prática religiosa, nós iremos nos transformando, nós iremos nos mundanizando, de modo que quando nos dermos conta, o Senhor já não mais nos reconhecerá. Eu aqui citava o caso da Inglaterra, né? Um dia tão católica, e hoje, não sei se vocês estão acompanhando, aquele caso daquela menina Indi Gregory,
que publicamente, diante dos holofotes, ela está sendo condenada à morte. Uma criança de 8 meses, que a justiça da Inglaterra resolveu dizer que ela não vale nada, que ela deve morrer, que ela não tem direito a viver. Os pais são contrários, os pais não querem que os seus aparelhos sejam desligados, mas o Estado decidiu de que ela não tem direito a viver. A premier da Itália, juntamente com o Papa Francisco, intervieram, conseguiram até a cidadania italiana para a menina, e que acolheriam num hospital italiano, Bambino Gesù. E o Estado disse, os juízes disseram, não, ela tem que morrer. Desligaram os aparelhos, a menina sobreviveu. Ora, a mãe poderia então pegar a sua filhinha, que estava viva, que ainda está viva agora, que desligaram os aparelhos ontem, poderia pegar então a sua menina e levar então para a Itália, pegar um helicóptero e levar para a Itália. Não, porque ela pode morrer fora do hospital. Mas como assim? Ela vai morrer? Não, mas ela tem que morrer aqui. Nós paramos e não acreditamos no que está acontecendo, isto é, um sacrifício público de uma criança que o Estado resolveu dizer, ela não pode mais viver, a sua vida não vale nada, ela tem que morrer. Espantoso? Não, não é espantoso, isso é muito previsível e óbvio. Isto que está acontecendo não tem nada de espantoso, é cruel, mas é previsível e óbvio, porque a partir do momento que os cristãos, na Alemanha, na França, Portugal, na Inglaterra, disseram que a vida era descartável, que eles poderiam matar, a partir do momento que a mãe disse, não, eu posso matar os meus filhos, se não for conveniente, no aborto, por que então que o Estado não pode fazer o mesmo? Ora, se a mãe pode matar, por que não o Estado? Se a vida não tem valor, ao ponto de a mãe decretar a morte do seu filho, sejam pelos comprimidos anticoncepcionais, sejam pelos abortos propriamente ditos, por que é então que o Estado não pode fazer a mesma coisa? É cruel, é satânico, mas existe uma lógica nesta crueldade, porque isto os pais já estavam fazendo, e se os pais podem fazer, por que o Estado não? É incrível, meus santos, se aquela criança fosse um cachorro, deixa eu usar uma palavra que vai chocar ainda mais, se aquela criança fosse uma cadela, as ONGs estariam gritando em defesa dela. Se aquela criança fosse uma macaca, os juízes estariam se levantando em defesa daquele pobre animal. Mas como aquela criança é um ser humano, os juízes querem a sua morte e não aceitam que alguém se intrometa para querer salvar a sua vida. E isso que nós vemos com escândalo, nós sabemos que infelizmente é a atitude de muitos, não apenas de juízes, artistas, médicos, mas a atitude de muitas pessoas que sofrem com o sacrifício de um animal. E eu aqui não estou apregoando o sacrifício dos animais, mas que sofrem, que se compadecem com o animal que sofre, mas que não se compadece com a criança que é queimada com a solução salina no ventre da sua mãe, ou de uma criança que é esquartejada e retirada aos pedaços do útero materno. Meus irmãos, é algo satânico, sem dúvida, mas como foi que aquela situação chegou? Como foi que aquela nação, um dia católica, um dia cristã, chegou a este ponto? Sim, nós temos relatos de juízes na Inglaterra que se levantaram para defender 2 cães
que tinham mordido uma pessoa e queriam sacrificar os cães. E juízes e a população se levantou dizendo: não se pode sacrificar os animais. Não estou entrando aqui no mérito se pode, não pode, se deve ou não deve sacrificar aqueles animais que morderam uma pessoa. Só estou falando que esses mesmos juízes, esta mesma categoria que se levanta para defender os animais, é a mesma categoria que se levanta para dizer: esta criança de 8 meses tem que morrer, a sua vida não vale nada. E nós vemos, mas não podemos deixar de observar que esta é apenas a consequência última de algo que foi sendo germinado pouco a pouco. Não nos espantemos, nós chegaremos ao momento, isto é, a Europa chegará, nós aqui no Brasil, infelizmente, livre-nos Deus, mas se nós não formos ciosos pela vida, defensores da vida, isso também vai acontecer conosco, isto é, vão começar a obrigar a matar as pessoas. É isto que está acontecendo com esta menina. Então vão pegar um velho doente e dizer: ele tem que morrer, a sua vida é indigna de ser vivida. Aí vem os familiares e dizem: não, mas eu não quero que mate o meu avô. Não tem que querer, ele vai morrer, porque é isto que está acontecendo com esta criança. Os pais não querem, e o Estado diz: não, ela vai morrer, nós iremos desligar os aparelhos. Então os familiares vão dizer: não, mas nós não queremos que o nosso avô, o nosso pai, a nossa mãe morra. Não, a vida dela é indigna de ser vivida, ela tem que morrer. No início, vamos aqui aplicar a outras coisas que vão acontecer. E por exemplo, em alguns países, a China de maneira particular, isso já acontece. No início, o aborto, ele era o que? Autorizado. Quem quiser abortar, pode abortar. Depois, o aborto será recomendado. Olha, eu acho que você deveria tirar esta criança. Eu acho que você deveria matar este bebê. Depois, o aborto será imposto. Você não pode ter mais filhos do que tem. Você tem que matar esta criança. No início, autorizado. Depois, recomendado. Por fim, imposto. E não sejamos bobos de dizer: não, padre, isso não vai acontecer. Meu santo, nós esperávamos um dia ver o Estado obrigando a morte de uma criança de 8 meses. Isto é, ela vai morrer porque nós decidimos que a vida dela não presta, não vale nada. Eles não usam essas palavras, mas é isso que eles estão fazendo, e é isso que eles vão fazer. Se nós, pelo menos nós que ainda temos algo a fazer, não fizermos o que for necessário a ser feito, isto é, defender a vida, não apenas com as nossas palavras, mas defender a vida nas nossas famílias, mostrar a sacralidade da família, e a sacralidade da vida humana, isto é, a vida humana é sagrada, e só Deus pode dar, como só Deus pode tirar. E como é, padre, então, que eu posso retornar a esta fé? Como é, padre, que eu posso retornar a ter uma alma cheia do óleo? Como é que eu posso ter novamente uma fé católica? Eu que me inundei de mundanismo, com tantas informações tão contrárias ao Evangelho e ao ensinamento da igreja, como, isto é, retornando a nosso Senhor, retornando a nossa frequência aos sacramentos, retornando a nossa luta contra o pecado, procurando ter uma alma zelosa, porque o problema, quando nós começamos a abrir a porteira para alguns pecados, por onde passa boi, passa boiada. Voltando a frequentar o sacramento da confissão, eu preciso me confessar para receber Jesus Cristo adequadamente, tendo vida de oração e na oração suplicando a Deus a sua luz. Concede-me, Senhor, luz para que eu cresça na vida de oração. Eu que não sei rezar, você vai dizer isso. Concede-me, Senhor, luz para que quando eu ouvir a Tua palavra, eu reconheça a Tua vontade.
para que quando eu ouvir os teus mandamentos, haja disposição e docilidade no meu coração para viver os teus mandamentos. Ajuda-me, Senhor, o meu coração é tão rebelde. Ajuda-me, Senhor, o meu coração é tão mundano. Eu me sinto atraído pelas coisas do mundo e me sinto tentado a acolher as suas ideologias, e percebo que existe uma resistência dentro de mim à tua palavra, aos teus ensinamentos, aos teus mandamentos. Ajuda-me, Senhor. Ora, nesta oração diária, cotidiana, Deus vai transformando o seu coração e vai lhe concedendo a sabedoria, este dom do Espírito Santo, que faz você conhecer e amar a vontade de Deus, e faz você ver o pecado com os olhos de Deus. Isto é, quando você ouvir uma proposta do mundo a respeito do aborto, da ideologia de gênero e de tantas outras coisas contrárias ao Evangelho, você vai ouvir aquilo, mas o seu coração tem a sabedoria de Deus, o seu coração tem o Espírito Santo, e você que aprendeu a amar as coisas de Deus, mesmo que você não tenha muita formação teológica, você vai perceber que aquilo não vem de Deus. O seu coração estará fechado para o pecado. Ao mesmo tempo, quando você ouvir algo que vem de Deus, o seu coração, que tem sede de Deus, que aprendeu a amar as coisas de Deus, o seu coração naturalmente vai se voltar para aquilo e vai acolher aquela palavra, e vai acolher aquele ensinamento. A primeira leitura de hoje, que aconselho vivamente a você depois ler em casa, é tão bonito. Aqui, por sabedoria compreenda Deus, ou este dom de Deus, o dom da sabedoria, mas pode ser compreendido como o próprio Deus. A sabedoria é resplandecente e sempre viçosa, isto é, a sabedoria é cheia de vida, a sabedoria leva a vida para aqueles que a acolhem. Assim como o salário do pecado é a morte, a consequência da sabedoria é a vida. Assim como quem acolhe o pecado morre na graça, morre no seu relacionamento com Deus e se encaminha para a morte eterna, o inferno, aquele que acolhe a sabedoria vive, porque acolhe a própria vida e se encaminha para aquela vida que não passa. Pois bem, a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Quando você ama a Deus, você com facilidade, você reconhece a Deus, você ama aquilo que é de Deus, e é encontrada por aqueles que a procuram, porque Deus quer ser encontrado por aqueles que o procuram, e porque Deus se antecipa para ser encontrado por aqueles que o procuram, porque Deus, mais do que nós mesmos, quer a nossa salvação. Então, se você hoje, dia 12 de novembro de 2023, se você fizer esse propósito, a partir de hoje, eu começarei a ter vida de oração. A partir de hoje, eu vou, vir 2 vezes na semana, ou mais, 2 vezes na semana, a Santa Missa, além do domingo, é claro, para ouvir a palavra e receber a Eucaristia. A partir de hoje, eu vou romper, com a graça de Deus, com todos os pecados mortais. Vou fazer uma boa confissão, se estiver precisando, e romper com todos os pecados mortais. Nada de pornografia, nada de olhares indecentes na rua, nada de vídeos indecentes, nada de desonestidade no meu trabalho. Vou procurar ser um homem e uma mulher de Deus. A partir de agora, tem esse pecado venial que tem me atingido tantas vezes no meu dia a dia. Eu vou lutar contra este pecado venial. Não tenha dúvidas que quando você se coloca nessa atitude espiritual de abertura à graça, a graça de Deus vem ao seu encontro. Deus vem lhe dar Deus que inspirou em você,
estes bons propósitos, Deus vem em seu socorro para lhe dar a força de que você precisa para colocar em prática estes bons propósitos. Mas primeiro você precisa fazer os bons propósitos. Então, rezar mais e todos os dias, frequentar os sacramentos, né, mais rotineiramente, quem sabe mais 2 vezes na semana, lutar de verdade, resolutamente contra todos os pecados mortais, eleger um pecado venial e lutar com afinco contra ele e suplicar a graça de Deus, o Espírito Santo. E a palavra diz que quem por ela madruga, quem por Deus se empenha, no caso aqui, né, se empenha na vida de oração e acorda cedinho para fazer a sua oração, ou acorda cedinho para vir à missa, quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta, esperando por você. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, você diz: não, padre, eu não vou acordar cedo para rezar, não, eu prefiro rezar no final da noite. Pois bem, diz aqui a palavra: e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, que viverá na presença de Deus, na amizade com Deus. Mas para isso precisamos ouvir e colocar em prática, porque senão você ouve tudo isso e volta para casa sem nenhum propósito. E aí não tenha dúvidas de que pouco a pouco a sua alma vai se tornando muito diferente daquela que um dia foi. E aquilo que aconteceu às nações, que um dia eram católicas e que hoje já não mais o são, e aquilo que aconteceu às pessoas, que um dia, por exemplo, quando eu vejo, sei lá, um escândalo de um padre, uma coisa muito feia a respeito de alguém, de um padre, eu geralmente olho e digo: quando ele entrou no seminário, ele queria ser santo. Ninguém entrou no seminário dizendo assim: eu serei um padre desgraçado, eu vou dar escândalo, eu vou causar muita tristeza no povo de Deus, por isso que eu quero ser padre. Ninguém faz isso. Aquele rapaz que um dia entrou no seminário, ele entrou querendo ser santo. E por que que agora ele é uma desgraça como padre? É porque ele se descuidou. E ele foi pouco a pouco se afastando de Deus, de modo que se tornou irreconhecível para Deus. Então, meus santos, isso, quando eu vejo isso, eu aplico a mim, porque aquilo que a ele aconteceu, será que também comigo não está acontecendo? É aquela atitude de quando Jesus disse: um de vós há de me trair. Todos começaram a perguntar: serei eu, Senhor? Essa é a atitude mais prudente, cada um aplicar a si esta realidade. Então vamos lá, meus santos, vamos levar a nossa vida espiritual com zelo, vamos ter óleo de sobra. Por quê? Porque senão, se formos imprudentes, se formos desleixados, se formos insensatos, um dia as portas para nós serão fechadas, nós iremos bater, iremos dizer: Senhor, abre-nos, e o Senhor nos responderá: eu não vos reconheço. Que a Virgem Maria, São José, os nossos santos de devoção, os nossos santos anjos da guarda intercedam por nós, para que nós sejamos cristãos zelosos, prudentes e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,